Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, são 10 horas e a gente está começando mais um Cresce Esclarece com muita energia positiva, véspera de feriado aqui, né? Dia da Independência amanhã, e com certeza a gente vai trazer bons fluidos para os seus negócios. Nosso programa de hoje vai falar sobre diferenciação no atendimento em um mercado competitivo. Realmente, o mercado está muito competitivo e a gente precisa ter esse diferencial para conseguir bons negócios, né? Para falar sobre isso, trouxemos a especialista em PNL, Programação Neurolinguística, Flávia Caetano. Bom dia, Flávia, tudo bem? Bom dia, como você está? Como vocês estão, todos nós? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer recebê-la aqui. Quero já de antemão agradecer a sua participação em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a diretoria do Cresce, essa disponibilidade que você tem, não só aqui nas entrevistas, mas também como palestrante, né? Você já é uma palestrante da casa, né? Sim, em breve estaremos aí novamente. Ah, que bom, que bom. E quero convidar os internautas que estão participando, estão com a gente, para que mandem suas perguntas, participem, interajam conosco. Até o final do programa, a gente vai dar um feedback e responder as suas dúvidas, tá bom? Flávia, falando em diferenciação, né? Como é que você define a diferenciação no atendimento ao cliente? Faz um breve apanhado aí para a gente. Como é que a gente pode definir isso? Vamos lá. A diferenciação no atendimento, principalmente nesse cliente do ramo altamente competitivo, que é o mercado imobiliário, ele está em você oferecer uma experiência única e personalizada para o cliente. Aquilo que vai além das expectativas do cliente. O que significa você entender profundamente as necessidades, os desejos, as preocupações, o momento daquela pessoa e criar, assim, uma jornada que faça sentido a pessoa valorizar aquele momento, valorizar aquele atendimento, guardar memórias, para que ela possa compreender que aquela é a melhor solução. Então, ter uma comunicação fluida, transparente, um compromisso com aquele cliente, mostrando que ele é único, são elementos essenciais para ele poder se destacar nesse atendimento. Você falou uma coisa muito interessante, a questão da experiência, né? Dar experiências para o cliente, né? Hoje está muito destacado isso, né? Você vê não só no ramo do mercado imobiliário, mas como também em outras áreas, né? Eu vejo, por exemplo, restaurantes, né? Que você não vai comer, você vai ter uma experiência, né? Exatamente. Quando a gente fala nesse atendimento, por exemplo, diferenciado, seja no restaurante, seja no mercado imobiliário, seja em qualquer ramo, nós temos tanto a experiência do cliente quanto a experiência do colaborador. Então, assim, pensa o seguinte, no mercado imobiliário, por exemplo, os produtos são o quê? Casas, apartamentos, e elas podem ser muito semelhantes, estão no mesmo bairro que a pessoa deseja. Então, o atendimento desse cliente, que é o comprador, ele se torna um fator assim, crucial para quê? Para o corretor imobiliário se destacar naquele atendimento, para ele sair fora do padrão. Porque, assim, quando tem muitas opções, a pessoa acaba comparando o atendimento, comparando as soluções. Então, o segredo é gerar memórias. Então, um atendimento excepcional, ele gera o quê? Confiança e principalmente a lealdade, que é um elemento essencial para quê? Para tomada de decisão, que nem a gente estava conversando. Às vezes a pessoa vai comprar um imóvel uma vez na vida. Então, ela não quer errar, ela não quer ter a incerteza que ela está fazendo uma compra errada. Porque é um alto valor, não é que nem a gente compra uma pizza toda semana. O imóvel é um valor agregado muito importante para a família ou para aquele profissional que está buscando ali um local mais próximo ao seu trabalho. Então, o corretor, nesse caso, no mercado imobiliário, ele tem que fornecer, além das informações detalhadas do imóvel, tal, ele tem que oferecer o quê? Um suporte contínuo, mostrando que empatia, aquele sentimento, a diferença para se diferenciar do quê? Da concorrência. E ele tem que o quê? Não apenas se limitar no atendimento genérico,
né, só de perguntas e respostas, de fotos ou de vídeos do momento. O que ele vai se diferenciar no quê? Na experiência. Colocar momentos memoráveis. Aí eu vou falar daqui a pouquinho como fazer isso. Legal. E, bom, com certeza, pelas dicas que você está dando, é o atendimento que faz, então, a diferença para que o corretor se destaque em relação aos colegas, né? E quais são as estratégias desse atendimento ao cliente que você considera que são mais eficazes para criar essa experiência memorável, vamos dizer assim, né? Sim. Quanto mais personalização, melhor. Isso dá muito trabalho, mas vale a pena. Por exemplo, é lembrar as preferências específicas daquele cliente. Então, quando está conversando com aquele prospect, tentar abordar o máximo daquilo que é importante para a pessoa. Por exemplo, ter uma coisa muito importante antes de eu falar isso, tem que ter canal aberto. O que é canal aberto? É pronto atendimento. Não tem que demorar o retorno do atendimento. Então, quando você está fazendo a prospecção, quando está fazendo o contato, é buscar o máximo de detalhes sobre a pessoa, sobre a família da pessoa. Então, você não vai apenas fazer uma intermediação, você vai fazer um serviço consultivo para ajudar o cliente a tomar a decisão mediante as suas informações. Por exemplo, uma coisa muito válida, para poupar bastante custos de rodagem, custos, trânsito, pedágio, estacionamento, o deslocamento da pessoa. Às vezes a pessoa não tem muito tempo para poder visitar muitos lugares, mas ela quer ter essa experiência prévia. Vale muito fazer as visitas virtuais. Por exemplo, não é só vídeo, é o corretor estar lá no local, ao vivo com a pessoa, mostrando todos os detalhamentos daquele imóvel. Então, além dessa prévia das opções para o cliente, é importante também, após a compra, depois que ele efetivar, ele está continuamente dentro do processo para que a pessoa tenha essa experiência memorável. Não apenas, vendi, acabou. Não, a experiência memorável está no atendimento desde a prospecção, quando você pegou o lead, pegou o contato, pegou o e-mail, pegou o telefone, até não apenas a entrega das chaves, mas após. Então, essa experiência, quando você fala da negociação, vamos dizer, se torna uma vantagem maravilhosa. Porque ele vai criar mais indicações. Então, o jeito empolgante dele de falar do imóvel com paixão, parafraseando as frases que a pessoa falou que é importante para ela, citando aqueles momentos, pontos familiares que ele pegou na prospecção, aquilo que a pessoa está procurando, essas conexões, tanto na prospecção, durante, após, vai fazer todo sentido nos detalhes. Eu vou dar essas dicas daqui a pouquinho, de como ele fazer esses momentos memoráveis no atendimento dele. Porque ele vai se diferenciar, sim, mas tem que sair fora do padrão. Então, ele tem que sair fora das perguntas e respostas. É verdade. Você estava falando de diferenciar. No momento de você fazer um vídeo, você está ali, é diferente de você simplesmente mandar um vídeo já pronto do imóvel, né? Você está online, ao vivo com o cliente, fala, olha, esse aqui é o quarto, esse aqui, como se você estivesse lá mesmo, né, com o cliente presente naquele imóvel, né, faz toda a diferença mesmo, né? Exatamente. Faz total Essa diferença. interação, né? E Sim. Você pode citar algum exemplo prático, assim, de uma estratégia que você tenha percebido que já gerou resultados bons? Como é que a gente poderia dar esse panorama para o corretor? Eu vou falar 2 cenários, tudo bem? O primeiro é o seguinte, primeiro, ele tem que ter uma gestão do negócio dele. Por mais que ele trabalhe sozinho, ele precisa saber aonde mapear as informações. Por exemplo, é necessário ele ter um CRM, ou ele ter algum local onde ele registra essas informações, onde ele tem o acesso para rastrear essas informações em tempo real sobre a preferência do cliente. Porque muitas vezes, por exemplo, eu já conversei com muitos corretores que na plataforma deles tem mais de 1.000 imóveis.
como ele vai administrar as informações detalhadas de cada cliente. Então, ele precisa, além de uma página, ele ter os detalhes sobre o cliente, não sobre apenas do imóvel. Essa é a primeira estratégia. Por exemplo, por mais que ele faça links patrocinados em relação a anúncios, né, o tráfego pago, ele tem que criar, além disso, uma estratégia de rastreio de remarketing para perseguir aquele lead, para poder ele sempre estar vendo aquele imóvel que ele pesquisou, que ele acessou dentro da página dele. Por quê? Não adianta só consultar e esquecer. Ele precisa, na estratégia de marketing dele, criar esse rastreio para que a pessoa não esqueça daquele imóvel que ela consultou e ficou X tempo analisando, olhando fotos, olhando vídeos e tudo mais. E também ele tem que ter uma estratégia de comunicação estratégica, tanto nas redes sociais dele, seja LinkedIn, seja Instagram, seja Facebook, seja o WhatsApp profissional. Ele tem que ter as informações acessíveis, condizentes com o diferencial dele para as pessoas verem. Por quê? Hoje nós temos a internet. A internet funciona 24 horas por dia, ela não para. Então, enquanto nós dormimos ou quando nós atendemos o cliente, a internet continua trabalhando para nós. E quando a gente chega num veículo de comunicação, seja uma landing page, seja um website, seja um portal, seja uma rede social, e está bagunçada, não tem informação, não tem diferencial, não tem os detalhes que eu quero, eu fujo. Eu deixo de estar ali, eu parto para outra, eu pulo, eu fecho. Então, assim, a primeira estratégia, que nem eu falei, que é do CRM, para ter todos esses registros, além do imóvel, ter sobre a pessoa, é importante estar registrado esses comportamentos justamente para que o cliente possa ter uma experiência que ele é especial, que ele é único. E eu vou falar, sim, sobre como gerar essas experiências com o cliente quando você está trabalhando. Mas o primeiro exemplo prático é a comunicação da internet 24 horas, que tem que estar bem arrumada. Site, redes sociais, o tráfego pago bem programado, bem projetado, e todas essas informações vai trabalhar para você 24 horas ao dia, enquanto você trabalha, enquanto você dorme. Flávia, só ia pedir para você explicar um pouquinho para o corretor que está começando agora, aquele corretor que acabou de se formar, como é que funciona o CRM, para ele entender um pouquinho. Por exemplo, quando a gente fala da gestão, o CRM, por exemplo, existem vários tipos de plataformas pagas e também existem algumas gratuitas para testar ou com acessos limitados. Lá você vai registrar todo o contato que você fez com o cliente, todos os detalhes personalizados, o que ele quer. Você vai criar a estratégia. Lá você vai registrar as informações. Você pode registrar tanto do imóvel quanto do próprio cliente que está procurando aquele imóvel. Então, esse CRM vai te ajudar a fazer a gestão desses contatos. Surgiu o imóvel XYZ, você vai lá no seu CRM, você vê todos os registros que você fez em relação àquele cliente para poder cruzar as informações. Então, nada mais é que um lugar que você vai registrar as informações do atendimento ao cliente que você fez para poder ajudar a você resgatar essas informações e, a partir daí, ter as estratégias corretas para você dar continuidade no atendimento, para você não se confundir e você mostrar que o cliente é único. O cliente não gosta de ser tratado de modo genérico. E você não tem que confiar na sua memória, a gente esquece. Tem tantas coisas que acontecem no dia a dia. Então, ali você registra todos esses dados. Na verdade, é um facilitador, né, da vida da gente, né? Exatamente. E, Flávia, de que maneira que as empresas podem treinar as equipes para fornecer esse atendimento diferenciado, né? Porque a gente não vê só o corretor autônomo, a gente vê as empresas também que se preocupam com isso, né? E manter essa fidelização dos clientes, né? Sim, a empresa ela pode treinar as suas equipes, né? Então, assim, tem o corretor que trabalha sozinho, ele tem que procurar os apoios necessários, e a empresa, se ela não tem o respaldo da sua franquia
ou ele tem que criar essas oportunidades para o seu time de corretores. Então, ela tem que treinar suas equipes promovendo o quê? Workshops, treinamentos focados em relação às habilidades interpessoais, técnicas, comunicação empática, resolução de problemas, gestão de expectativas, porque tem dois cenários. Tem o cenário que envolve o profissional, para manter ele motivado, sempre ativo, energizado, com a energia lá em cima, e tem a contrapartida do resultado, que são os números que vai deixar ele feliz e que vai pagar as contas dele, que vai fazer sentido ele fazer parte de uma organização ou não. Então, assim, é muito importante a empresa em si simular cenários de atendimento ao cliente, tanto positivo quanto negativo, gerar os feedbacks contínuos com uma cultura de valorização do cliente, isso é muito fundamental. Para quê? Para capacitar o corretor a fornecer um atendimento diferenciado. Não se trata do que ele acha, se trata do que o cliente acha. Então, a super dica, por exemplo, nesse cenário, se a pessoa não tem recurso, não tem um RP, não tem esse CRM, não tem nada, a super dica é, cria uma planilha, né? Escreva lá as principais falas positivas, negativas, faça isso em conjunto, cria um rapport. O que é rapport? É um espelhamento, é se colocar no lugar da pessoa, é entender para a pessoa se sentir como que é aquilo na real. Então, e a partir daí, se for negativa, fazer os contornos das objeções. Por exemplo, transformar algo negativo em positivo. Como eu vou desviar do problema e levar novamente ao objetivo, que é fechar um negócio. Por exemplo, parafrasear. O que é parafrasear? É repetir exatamente o que a pessoa fala. Esse imóvel é muito caro. Não é falar assim, ele tem alto custo, valor agregado, é um valor acima da média. Não. Esse valor é muito caro. É realmente repetir para a pessoa entender, criar esse rapport de entendimento. Repetir os desejos do cliente. Por exemplo, esse imóvel é dos meus sonhos. Então, esse imóvel não é dos seus sonhos? Ele lembra a minha infância. Então, você lembra como ele lembra a sua infância? O segredo é ouvir histórias. Histórias conectam. Elogiar por seus sonhos. Nossa, que sonho maravilhoso. Espelhar de modo respeitoso, né? Então, isso cria o quê? Uma persuasão e um relacionamento espontâneo. A pessoa fala, nossa, parece que eu te conheço há 15 anos. Parece que eu te conheço desde a infância. Você me entende. Então, entenda o seguinte, que nessas objeções é para quê? Para esclarecer e matar as dúvidas. Porque o cliente, ele não tem que ter dúvida para fechar um negócio. Que nem a gente falou, é um imóvel na vida. Ou é um alto custo. Eu vou investir no imóvel, vou investir num consórcio, por exemplo. Então, e ele vai comprar um imóvel depois. Então, ele pode postergar a decisão dele de comprar agora ou comprar depois. Então, o cliente ele tem que se sentir confortável na escolha dele para ele tomar uma decisão acelerada sem que ele perceba. Precisa estar bem atento, né? O profissional não pode simplesmente achar que apresentou o imóvel, pronto, já vendeu, né? Não é bem assim, não, né? E você acha que o consumidor, ele valoriza essa personalização desse atendimento? Você acha que o consumidor percebe isso, mesmo que não seja, vamos dizer, cara a cara, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Sutil. Agora é o ouro que eu vou entregar. Agora é ouro. Vamos lá. Personalizar o atendimento faz que ele se sinta o quê? Único, valorizado, aumenta a percepção de valor. Por mais que ele não enxergue naquele momento que é aquele imóvel, se você ajudar influenciando percepções, vai ajudar muito. Como que eu faço isso? Quando o cliente percebe que o corretor entende as necessidades específicas dele. E ele está o quê? Disposto a adaptar esse serviço para melhor atendê-lo. Às vezes o imóvel ele não está exatamente como ele quer, mas um pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. E eu vou falar uma coisa que gera muita satisfação e lealdade. Qual que é a diferença? O cliente gosta de flores? Quais flores? Aí tá aquelas informações do prospect, na prospecção, que ele tem que ter sucintamente, delicadamente, ter essas informações. Para quê? Para ele preparar o ambiente.
Como eu preparo o ambiente? Fazendo a diferença. O cliente gosta de flores? Quais são as flores? O cliente gosta de algum cheiro específico? Quais são esses cheiros? Ele gosta de presente, por exemplo, chocolate, champanhe? Qual o tipo? Ele gosta de sabonete para poder levar para casa? Qual o tipo de sabonete que ele gosta? Ele gosta de alguma cor específica, uma fragrância específica? Ou ele gosta de algum time? Qual o time de futebol que ele gosta? Ou qual é a música que ele gosta? Isso gera experiência. Por exemplo, ele fez uma visita virtual, ele apresentou, ele fez tudo. O que ele vai fazer quando o cliente for ver o imóvel? Ele vai colocar as flores que a mulher gosta, ele vai borrifar o cheiro que eles gostam, vai colocar a champanhe ou a bebida que eles gostam, vai colocar um brindezinho de sabonete, ou seja, qual for o presente. Eu dei só uma sugestão, porque sabonete, quando a gente vai viajar e vai para o hotel, a gente gosta de levar o sabonetezinho que sobra. Com certeza. Então, assim, o cheiro, né? O cheiro. E se é homem, né? Se já é um homem fanático pelo Palmeiras, fanático pelo Corinthians, coloca lá a bandeira do Corinthians, coloca lá a bandeira do Palmeiras. Ou se a pessoa gosta de uma música, a música da infância, ou a música do casal, a música da vida deles, toda essa experiência preparada naquele ambiente vai gerar o quê? Confiança, lealdade. A ambiência vai ser transformada nesse diferencial e vai se tornar o quê? Memorável. Aí, quando eles forem escolher, não, amor, sabe aquela casa que tinha aquele cheiro? Ai, amor, sabe aquela casa que tinha aquelas flores? Amor, a música da nossa vida. Ou o marido falando, não, eu quero aquela casa que tem a bandeira do Palmeiras, eu quero aquela. Então, a experiência faz que ele torne aquele imóvel memorável. E vai fazer que ele não venha se esquecer e venha ter a tendência de escolher aquele ambiente. Legal, né? E você acha que... às vezes a gente não tem essa consciência, né? A gente gosta de ser atendido desse jeito, mas no dia a dia a gente não tem essa consciência, né? A gente só se sente bem, não percebe direito por que a gente está se sentindo tão bem, mas é justamente todo esse estudo que existe por trás, né? Que pode favorecer e ajudar o corretor, né? A trabalhar melhor, né? Sim. E, Flávia, você acha que existe um equilíbrio entre essa personalização e a eficiência que deve ser considerado? Com certeza. Tudo existe um limite, tá? Então, é o fim do profissional quando está fazendo as conversas, quando está presente. Que nem eu comentei, tudo é muito sucinto, a pessoa não tem que perceber, tem que ser muito... assim, de leve, tem que ter um equilíbrio dessa personalização, para que haja um respeito. Por exemplo, se é um casal, tem que ser para os dois. Se é uma corretora mulher, é aceitável fazer tudo isso que eu falei, mas se o corretor é um homem para uma mulher, ela não pode, dependendo se é uma mulher solteira, ela não pode entender que aquela situação que seja um encantamento de outras intenções. Sim. Então tem que ser uma coisa muito equilibrada, muito respeitosa, muito cortês, sempre colocando a logomarca, a cortesia da nossa empresa, da empresa XXX, entendeu? Então assim, tem que manter o nível profissional para que não haja confusão de intenções. Então, essa personalização, ele pode criar essa experiência memorável, que nem eu citei, mas ela não pode comprometer a eficiência da negociação. Então, o ideal é sempre registrar, não esquecer, respeitar esses limites. Você pode, inclusive, olha que interessante, nós estamos na era da inteligência artificial. Existem um monte de aplicativos que eles promovem criações de sensações. O que seria isso? Tem um aplicativo que, vamos supor, às vezes a mulher, ela fala assim, nossa, queria tanto que o meu pai estivesse aqui, visse essa nossa vitória. Ou o marido, queria tanto que a minha mãe estivesse aqui, visse essa memória. Por exemplo, o que o corretor pode combinar? Ou com o marido, ou com a mulher, ou com o filho, né? Ele pode, por exemplo, pegar
Isso é o pulo do gato, é muito legal para a gente aproveitar essa inteligência artificial. Ele pode pegar uma foto, por exemplo, dessa pessoa que já se foi, entendeu? Colocar uma música, um instrumental de fundo junto com a pessoa, e tem um aplicativo que ele mostra essa pessoa abraçando ela naquele momento. Então, ele pode gerar uma mensagem, estando naquele momento, ele pode filmar alguns momentos, né? A pessoa visitando o imóvel presencialmente, ela tocando em alguns ambientes, na cozinha, no quarto, ou vendo o jardim, ou ela respirando, ela um sorriso. E no final ela coloca essa pessoa abraçando ela, junto com essa música predileta. Então, além disso, isso é um presente da tecnologia, que ela pode usar isso em favor dela, usando a intenção do imóvel, usando a intenção do áudio, né, da audição, né, que são do cheiro, o visual, e causando uma memória. Então, aquilo vai se tornar muito impactante. Por ser muito impactante, ela vai querer aquilo para o resto da vida dela. E ela vai gravar que aquele momento, nossa, eu senti a pessoa aqui comigo, que ela vai ficar que ela ficaria muito feliz, estaria muito contente. Isso é um diferencial maravilhoso. Então, existem inteligências artificiais que te ajudam a criar esses momentos memoráveis, mesmo através de fotos, para editar essas fotos e criar vídeos mágicos envolvendo o imóvel. Nossa, eu imagino você estar visitando um imóvel e, de repente, o corretor te mostra uma foto, sei lá, de uma pessoa importante na sua vida, né, que já se foi, enfim, presente ali naquele imóvel. Realmente é um diferencial de peso, né? Mexe muito com o emocional das pessoas, né? Demais. Com certeza. É incrível. E, Flávia, quais são os desafios que você acha que são mais comumente enfrentados pelas empresas que buscam implementar esse atendimento diferenciado para o cliente? Olha, os desafios é o seguinte: resistência à mudança, tá? Às vezes, falando do cliente, um cônjuge quer, o outro não quer. Então, eu preciso ter esses momentos memoráveis para convencer quem não quer. Outra coisa, em relação ao corretor, a falta de treinamento adequado. Tem corretor que não consegue se conectar ao cliente, ele não gera confiança. Então, ele tem que criar alianças. Por exemplo, tem que ter alianças do sexo oposto. Uma mulher, se a pessoa é um homem, tem uma aliança com uma mulher, no sentido de, mesmo que ele tenha que dividir a intermediação, né, a remuneração, ajuda na decisão do cliente, se caso ele não tenha conexão, não houve rapport. E outro homem também. Então, tem que ter um time, ele tem pelo menos 2 pessoas, um homem e uma mulher, para ajudá-lo a conectar melhor, para gerar essa confiança. Então, eles são elos, são alianças, elos, né? Que vai ajudar na negociação. A outra dificuldade é integrar essas novas tecnologias. Eu falei de CRM, falei de inteligência artificial, eu falei de redes sociais, falei de landing page, falei de tráfego pago, remarketing. Então, tem corretor que fala, eu não quero saber. Então, assim, se você não quer saber das tecnologias que existem hoje, você está ficando para trás. E quem fizer vai sair para frente. Então, assim, essa manutenção que eu falei também desse brainstorm, montar uma planilha, pontos positivos, pontos negativos, trabalhar essas diferenciações, é muito importante, né? Então, assim, se ele não tiver um diferencial, ele não vai ter indicação. Indicação é o CAC zero. O que é CAC? Custo de aquisição do cliente. É um CAC zero. Indicação é o que você mais tem que gerar, porque é custo zero para você. Então, assim, isso não se compara, gente. Então, tem que ter diferencial. Além disso, pode ser muito difícil encontrar um equilíbrio para atender a necessidade do cliente e gerenciar com os recursos da empresa. Então, você tem que ter flexibilidade, tem que ter adaptação. Então, vale sempre uma reunião de abordagem com o time de corretores, treinar, aperfeiçoar, inserindo as tecnologias. Se não sabe, contrata quem sabe. Contrata uma pessoa para social media, contrata uma pessoa para tráfego pago, contrata uma pessoa para website. Enfim, contrata, paga o serviço, acabou e segue a vida. Então, existem investimentos, ou você faz,
ou você paga para alguém fazer. Se não fizer nada, você vai continuar tendo os resultados que você tem hoje, que é zero. Aí é ruim. Você falou em tecnologia, hoje não dá para ficar sem, né? A tecnologia é uma aliada, sem dúvida, né? Você acha que tem algum obstáculo que ela possa criar, ou ela é totalmente a favor do profissional? Pensa o seguinte, a tecnologia, ela é aliada, ela não vai substituir o profissional, porque depende do profissional alimentá-la, tá? Colocar as informações lá. Para ter um atendimento ágil, personalizado, precisa registrar. Precisa usar CRM, precisa usar um chatbot, que é aqueles atendimentos personalizados, colocar um robozinho ali, para trabalhar para você 24 horas enquanto você está fazendo outras coisas, enquanto você dorme, enquanto você está com a sua família, enquanto você está atendendo algum cliente. Tem gente que trabalha 24 horas por dia, não descansa e ainda não tem dinheiro para pagar as contas. Isso é muito ruim. Então, precisa ter a tecnologia para aliviar esse fardo. Então, tem que ter, ela vai aliar os seus negócios. Tem um custo. Invista esse custo. Não tem jeito, precisa. Nem café de graça. Alguém pagou para te dar o café. Então, pensa o seguinte. As empresas querem, as pessoas querem respostas, rápida. Então, os robozinhos, os sites, as tecnologias, elas não vão substituir esse calor humano que vai gerar essa humanização, essa experiência. Mas elas podem te ajudar enquanto você dorme, que nem eu falei, enquanto você atende um cliente, está com a sua família e tudo mais. Então, pode ser um obstáculo se não for usada corretamente. Quando você substitui totalmente, deixa trabalhar sozinho e esquece. Desculpa, ele não vai fazer tudo por você. É conjunto. Então, é fundamental para o mercado imobiliário, que tem um monte de empreendimento, que tem um monte de imóvel sendo alugado, sendo vendido, imóveis na plantas que vão surgir, você precisa gerar a experiência do cliente. Se você aplicar 1% do que eu falei, você já está tendo experiência, você já está gerando experiência. Faça o que faça sentido, teste. Algumas coisas vão funcionar para uns, outros vai funcionar para outros e está tudo bem. O segredo é tornar um momento do cliente memorável para que ele faça o negócio com você e indique clientes com você. É isso. Olha só. Gente, quem acabou de assistir aqui o nosso programa, com certeza já vai ter uma visão diferente quando for falar com um cliente novo que aparecer no seu escritório ou no seu stand de vendas, né? Flávia, quero te agradecer muito aqui as dicas que você deu, porque realmente vão fazer a diferença, né? Posso fazer uma indicação? Lógico. Ótimo. Quero indicar isso aqui, ó. Vendedor com brilho nos olhos. Tá? Conquiste a diferenciação para se tornar um vendedor de sucesso, ou intermediador de sucesso, corretor de sucesso. Quem quiser mais informações sobre isso, só fala comigo. Legal. Eu vou pedir para a técnica isso, colocar os seus dados aí, o seu Instagram, o seu WhatsApp, para o pessoal que possa entrar em contato com você e saber mais a respeito do seu livro, né? Legal. E quero convidar todos que estão conosco para que fiquem na live de hoje à noite, às 20 horas, teremos perguntas poderosas, a arte de persuadir clientes e parceiros de negócios com a Carol Mira, que também vai falar sobre como fazer bons negócios, né? Gente, eu quero agradecer muito, você também, Flávia, que você tenha um excelente final de semana, uma semana abençoada aí pela frente, e sexta-feira que vem estamos juntos novamente. Com certeza. Muito obrigada. Imagina, um grande abraço a todos.